Hoje o nosso tema vai ser a trombose nos rins. Talvez você não sabia ainda que os rins são órgãos do nosso corpo que também podem desenvolver trombos, e principalmente como se proteger também da trombose nos rins. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em angiologia e em cirurgia vascular, e aqui é o melhor canal do Brasil sobre trombose, embolia, má circulação, e hoje o nosso tema vai ser trombose nos rins. De fato, talvez você nunca tenha ouvido falar, é de fato uma doença rara, não é tão comum, mas ela pode acontecer e pelo fato dela ser uma doença pouco conhecida, é muito comum da gente ver pessoas que não souberam reconhecer, acharam que aquilo era uma infecção urinária, um cálculo nos rins e terem problemas graves com trombose nos rins, como por exemplo, falência renal e acabar entrando no regime de hemodiálise. Então vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas sobre como reconhecer e como se proteger. Então os rins, eles possuem artérias e veias. O que é uma artéria e o que é uma veia? A artéria é aquele vaso sanguíneo que sai do coração e leva o sangue para os rins para serem filtrados. E as veias, elas trazem esse sangue filtrado de volta para o coração para ele distribuir para o restante do corpo. A trombose venosa renal, ela envolve principalmente as veias dos rins. As doenças nas artérias dos rins, na maioria das vezes, não estão relacionadas com a trombose. São duas principalmente. É a doença aterosclerótica e a displasia fibromuscular. Isso vai ser um tema para um outro vídeo. Hoje nós vamos falar da trombose que envolve as veias dos rins. A doença mais comum, a doença mais frequente aonde a gente tem o desenvolvimento da trombose venosa renal, da trombose renal, é na síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica é uma doença que acomete os rins, várias causas podem gerar essa doença, mas eu quero que você entenda que são situações onde a pessoa perde grande quantidade de proteína na urina. Então, nos adultos, a principal causa de trombose nos rins é a síndrome nefrótica, uma doença onde a gente perde proteína na urina. E nas crianças, as principais doenças que causam a trombose nos rins são aquelas que levam à desidratação. São aquelas doenças onde a criança faz muito vômito, muita êmese, com muita diarreia. Pode ser uma virose aguda, pode ser uma intoxicação alimentar, mas nos casos de desidratação grave é a principal causa de trombose nos rins das crianças. Então, no adulto, síndrome nefrótica na criança, síndrome nefrótica, doença perdedora de proteína na urina, e na criança, causa de desidratação. Viroses agudas, doenças gastrointestinais, desidratou, altera a composição no sangue, ele fica mais grosso e tende a formar trombos. Outra coisa que eu quero te chamar a atenção são os trombofílicos. Os distúrbios da coagulação causados por trombofilias, que são doenças no sangue, onde a gente tem alteração na coagulação, nos trombofílicos também é muito comum acontecer trombose nos rins. E por último, a quarta coisa que eu queria que você lembrasse são os tumores, os cânceres. O câncer é uma causa também muito frequente de trombose nos rins. E como que a gente vai reconhecer uma trombose renal? Quais são os sinais, os sintomas, os avisos que o nosso corpo nos dá que está acontecendo um problema nos rins? A trombose dos rins, a trombose renal, ela pode aparecer de duas formas. A forma aguda é aquela forma que aconteceu de forma súbita, de forma repentina. Na grande maioria das vezes ela é confundida com infecção de urina ou com cálculos na urina. Mas por que, Antônio? Porque começa uma dor súbita no flanco, nas costas, na região lombar, que é a região onde tem os rins, acompanhada de sangue na urina, de febre, de alteração nas células de defesa no sangue, no exame de sangue, os leucócitos. Em alguns casos também a gente encontra nos exames de sangue aumento da ureia e creatinina, que significa para mim que o rim está com dificuldade para filtrar o sangue. Isso é bem semelhante da infecção urinária e dos cálculos renais, dor lombar, febre, urinar sangue, perder proteína na urina. Por quê? Por que não tem nada específico da trombose renal? Porque quem está reclamando é o rim.
O rim, quando ele é agredido, seja por um cálculo, quando ele é agredido por uma infecção urinária, ou quando ele é agredido por um trombo, o rim reclama desta forma, doendo, alterando os exames de sangue que veem a função dos rins, que é a ureia e a creatinina. As células de defesa do sangue aumentam, os leucócitos aumentam, a pessoa tem febre, que significa que o nosso corpo está lutando contra algum agressor, então não é específico da trombose venosa dos rins. Isso é uma das causas de por que o diagnóstico geralmente é tardio, e o problema disso acontecer é o quê? Do diagnóstico ser tardio, demorar. O problema é que quando os rins eles perdem essa batalha, eles param de funcionar. Aí vem a forma crônica. Lembra que eu te falei que tinha a forma aguda e a forma crônica? A forma crônica é quando o rim entra em falência. O rim ele para de funcionar e a gente precisa daquelas máquinas para poder fazer hemodiálise, para poder filtrar o sangue. A trombose renal é uma causa, não a mais comum. As causas mais comuns de doenças crônicas nos rins, de insuficiência renal no Brasil, é a hipertensão, a pressão alta e o diabetes, mas a trombose renal também deve ser lembrada, principalmente porque não existe nenhum sinal e sintoma específico dela, então ela acaba passando desapercebida e leva a pessoa para falência renal. Para você organizar o seu raciocínio, trombose renal aguda e trombose renal crônica. A aguda é aquela semelhante a uma infecção urinária ou a um cálculo renal com dor lombar, dor nos flancos, dor nas costas, onde ficam os rins, acompanhada de febre, de alteração nos exames de sangue, com aumento das células de defesa, dos leucócitos, aumento da ureia, creatinina e urinar sangue. Formas crônicas é quando o rim já faliu, já perdeu a sua função. Geralmente o paciente fica com prostração, adinamia, mal-estar geral, vômitos, que são sinais de uremia, de aumento de toxinas no sangue. E aí, para a gente saber se isso de fato está ou não acontecendo, se de fato eu estou tendo ou não, a gente precisa encontrar aquele trombo, não é verdade? A gente precisa de exames de imagem. Geralmente, o exame mais comum que a gente consegue localizar um trombo é um ultrassom com Doppler. Aquele ultrassom, a função de Doppler é onde eu vejo o sangue passando pelo vaso sanguíneo e aí eu vou conseguir encontrar lá um trombo e dificuldade no sangue de passar. De acordo com o tamanho da cavidade abdominal da pessoa, às vezes pessoas obesas, é muito difícil fazer esse exame, porque o rim fica numa posição atrás dos intestinos, atrás, que a gente chama numa região retroperitoneal. Então o ultrassom, às vezes devido à dificuldade, pode não localizar o trombo. E nesses casos, a gente pode precisar de outros exames, como tomografias, angiotomografia, outros exames para confirmar. Os exames de sangue, eles não conseguem firmar o diagnóstico, não tem um exame de sangue que eu confirmo. Os exames de sangue, eles me dão uma sugestão. Se as células de defesa, os leucócitos aumentam, a ureia aumenta, a creatinina aumenta, eu sei que o rim está sofrendo. Mas para fechar o diagnóstico, para descobrir se de fato é uma infecção urinária, é uma pedra nos rins, eu vou precisar de um ultrassom e achar aquele trombo, localizar. Então eu preciso de um exame de imagem para afirmar o diagnóstico da trombose venosa renal. A ressonância, nos casos mais difíceis, costuma ser um exame que resolve, né? A gente consegue fechar o diagnóstico e depois de descoberto que de fato tem um trombo nas veias dos rins, eu preciso tratar. Concorda comigo? Eu preciso cuidar desse paciente, dar remédios para dissolver, para ajudar o nosso organismo a reabsorver aquele trombo. Na grande maioria das vezes, quando os rins não perderam a função, a gente consegue recuperá-los com os anticoagulantes, a gente consegue desfazer o nosso corpo, ajudar o nosso corpo a desfazer aquele trombo com os anticoagulantes, que são uma classe de medicamento. Vou citar alguns nomes aqui para você lembrar: o Marevan, o Colmadinho, o Xarelto, Pradaxa, o Eliquis, são medicamentos anticoagulantes. Então, a notícia boa que eu tenho para te dar é que raramente a trombose nos rins vai levar à morte, mas existe a possibilidade de embolia, existe a possibilidade de outras complicações. Não é nem o óbito que nos preocupa mais, é o fato da pessoa perder permanentemente a função dos rins e depender de hemodiálise. A gente tem que lembrar que esses novos anticoagulantes que eu citei, o Xarelto, o Pradaxa e o Eliquis, dependendo da função renal, dependendo do tanto que o rim já está comprometido, se o rim está já ficando insuficiente,
talvez eu não possa usar esses novos anticoagulantes. Aí as opções vão ser os, entre aspas, velhos, que são os cumarínicos, a varfarina, o Coumadin e o Marevan. E como eu te falei, as duas principais complicações da trombose nos rins é a embolia pulmonar, é o trombo sair dos rins e parar lá nos pulmões. O problema é que quando esse trombo vai parar nos pulmões, ele prejudica a circulação nos pulmões, causando uma falta de ar. Pode não dar tempo de socorrer uma pessoa. É só você pensar quanto tempo você aguenta ficar sem respirar e quanto tempo leva da sua casa até no socorro mais próximo. E a outra complicação mais perigosa é a falência definitiva dos rins. Então o que eu quero que você se lembre de principal aqui desse vídeo? Pacientes que têm síndrome nefrótica, aquelas doenças que fazem perder muita proteína na urina. Pessoas com câncer, com neoplasias malignas, pessoas com trombofilia e crianças em desidratação que estão perdendo, por exemplo, muito líquido vomitando, com vômitos e diarreia, doenças virais, síndromes gripais na infância, esses 4 grupos que eu te falei. Começou uma dor nos rins, uma dor lombar, uma dor aqui no flanco, atrás nas costas, acompanhado de febre, de urina com sangue, tem que lembrar da trombose venosa cerebral. Não pode esquecer desse diagnóstico e achar que é uma infecção de urina ou achar que é uma pedra nos rins, um cálculo renal e esquecer do diagnóstico de trombose venosa renal. Por quê? Porque o tratamento é totalmente diferente. A pedra nos rins geralmente é litotripsia ou esperar ela expelir, infecção é antibiótico e a trombose são anticoagulantes. Então fica aqui a dica principal desse vídeo, é essa, nunca esquecer desse diagnóstico sob pena de uma embolia pulmonar ou de perder um rim de forma definitiva. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, deixar o seu like, muito conhecimento bom aqui, pessoal. Preciso da sua ajuda para a gente poder chegar até mais pessoas e ajudar mais pessoas a se cuidarem. Conhecimentos aqui desse vídeo que salvam vidas, então clica no gostei, deixa o seu like. Se você também está gostando aqui, não esquece de se inscrever. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você quer um método, um passo a passo para se proteger contra a trombose, contra as doenças da circulação, na descrição desse vídeo vai estar o protocolo antitrombose. Clica para conhecer o nosso método avançado, né, para se proteger, o nosso programa, onde a gente vai te entregar um método para poder proteger a sua circulação contra a trombose, para poder blindar a sua saúde contra as doenças da circulação e a embolia. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, nos comentários, toda sexta-feira eu venho aqui, seleciono as melhores perguntas e respondo para vocês. É a forma que a gente tem de interagir, além das nossas lives, tá certo? Então, eu te espero no próximo vídeo.